Está entrando no ar, a TV Câmara Municipal de Belém, a TV do Povo. Olá, tudo bem? No programa de hoje você vai acompanhar os trabalhos de plenário e saber que a Prefeitura de Belém sancionou vários projetos de leis. Acabamos de aprovar o projeto que tratará da política municipal de agricultura urbana e periurbana. Mas também é uma luta deste mandato, do meu mandato, de outros, de vários coletivos, o apoio à produção rural, à agricultura familiar no município de Belém. Às vezes, quando a gente fala deste assunto, as pessoas até ficam demasiadamente curiosas, pois não conhecem ou não compreendem a grande potencialidade de produção rural, principalmente da agricultura familiar no município de Belém, precisamente dentro das nossas ilhas. Nós temos em frente de Belém a Ilha do Cumbu, que é um potencial turístico, isso nós já conhecemos, mas não conhecemos a fundo da ilha o potencial de produção extrativista ou até de produção do cacau, por exemplo, com uma potencialidade gigante para se produzir renda, né, e tirar da pobreza muitas famílias. Podemos citar Mosqueiro. Mosqueiro, a ilha de Mosqueiro representa 54% do território de Belém. Ou seja, mais da metade do território de Belém está concentrado na ilha de Mosqueiro. E desses 54%, mais de 70% deste território é área que se pode plantar, que se pode produzir. É área que nós podemos sim dizer que pode ser considerada não urbana e não periurbana, mas sim rural. Muitos belenenses, muitos turistas passam pela estrada de Mosqueiro e vão direto para as praias, mas às vezes não compreendem a potencialidade gigantesca daquela ilha. Eu conheço muitos assentamentos, muitos territórios onde tem plantações, onde se tem criação de pequenos animais, onde se tem inclusive criação de animais de grande porte, com potencial gigantesco de nós tirarmos centenas de famílias da pobreza com incentivo do poder público. Eu sugeri ao governo do estado, através da Secretaria de Agricultura do Estado do Pará, que Belém fosse contemplada com o programa Territórios Sustentáveis. O pedido do nosso mandato foi acatado pelo governo do estado, o convênio já foi firmado, o dinheiro já está na conta, cerca de 2 milhões de reais para incentivar 400 famílias de agricultores de Belém e do entorno para se incentivar na produção de cacau, de açaí, dentre outras culturas que serão colocadas por lá. Essa é uma luta do nosso mandato. Eu criei também nesta casa, fiz um projeto de lei criando a Frente Parlamentar de Agricultura Familiar, o grupo de trabalho de Agricultura Familiar, Desenvolvimento Sustentável e Piscicultura, e dei entrada hoje em um requerimento que sugere à Prefeitura de Belém a criação da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável. Então, eu queria aqui parabenizar esta Câmara por ter aprovado esse importante projeto, e é uma luta importante que nós estamos encampando agora, inclusive de reconhecimento da existência de áreas rurais no município de Belém. Eu também fiz um requerimento ao CDU, ao Conselho de Desenvolvimento Urbano, para elaborar um estudo técnico da viabilidade da área rural no município de Belém. Conclua, porque velho. Os nossos agricultores perdem muitos programas e investimentos pelo não reconhecimento da área rural de Belém. É uma luta que estamos encampando e vamos em frente. Parabéns aos nobres vereadores. Queria só destacar ao colega Fábio, que estava um pouco temerário
A gente só quer lembrar aqui que a segurança pública ele é um dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Então, esse conselho municipal nada mais é do que a sociedade reunida, levando as reivindicações da segurança pública. Nós temos esses conselhos, Fábio, no Estado, e agora a gente vai criar o Conselho Municipal, sob a gestão do comandante-geral das guardas municipais, o nosso comandante da Guarda Municipal de Belém. Então, parabéns, é louvável sim essa ação do Executivo para a gente organizar, interagir com as entidades civis, não governamentais, para que o gestor público, principalmente o da segurança pública, tenha a percepção na sua gestão que o povo também está participando e melhor investir o dinheiro da segurança pública, em ver a deficiência, onde a gente pode melhorar para elucidar os índices de criminalidade. Parabéns, parabéns por essa casa, está acompanhando o projeto, parabéns. Quem ganha é o município de Belém, quem ganha é a sociedade de Belém. A razão da proposta do projeto está numa data que marca o dia dos ataques aos prédios do Congresso Nacional, do STF e da Presidência da República, naquele fatídico dia 8 de janeiro de 2023. Mas, na verdade, naquele dia não foram ataques apenas a prédios físicos, não foram ataques somente à estrutura física, mas foram ataques, vereadores, à nossa frágil democracia. Uma democracia que está sendo construída e que nós vimos que por pouco não passamos novamente por uma fase terrível como uma ditadura. Então, nós solicitamos essa data para que nunca seja esquecido que a democracia, ela é construída no dia a dia e que nós somos responsáveis por essa construção, mas somos responsáveis também em guardar a nossa Constituição, vereadora. É uma necessidade premente de que nós tenhamos em mente que devem ser respeitadas as vontades da maioria do nosso país e que a eleição é um processo democrático e que nós temos que garantir esse resultado. Nós temos que garantir o respeito ao resultado, mas temos que garantir principalmente a democracia nesse país. É por isso que eu peço a cada um de vocês que não esqueça essa data e que vote pela aprovação do projeto, que seja um dia que não deve ser esquecido, para que nós não voltemos nunca mais a uma ditadura militar como já houve nesse país. Muito obrigada, desde já. Esse projeto, todos nós sabemos que já existe a lei, no qual as pessoas que trazem suas dificuldades extras, eu costumo dizer assim, elas possam adquirir o veículo com uma certa isenção, com descontos. E muitas das vezes existem leis no nosso município, no nosso país, do modo geral, aonde o cidadão tem os seus direitos, mas a falta de conhecimento os impedem de terem acesso a esse benefício. Então, pensando nisso, esse projeto diz respeito à obrigatoriedade das concessionárias do nosso município terem fixados de maneira visível quais as doenças que aquele cidadão possa ter, nos quais lhes garantam esse benefício. Como eu já falei, a lei já existe, mas muitas das vezes o cidadão que traz essa doença que vem inserida nesta lei não tem esse conhecimento e acaba perdendo esse benefício. Uma vez que o cidadão que tem um sonho de adquirir o seu veículo chega nessa concessionária e encontra de maneira visível, nós vamos estar prestando serviço
e ajudando essas pessoas a terem acesso, as pessoas adquirirem com que a lei já determina. Então é algo simples, peço o apoio de todos os nossos colegas vereadores e vereadoras, para que nós venhamos aprovar esse projeto, e assim a gente vai ajudar essas pessoas. Tenho certeza que a primeira pessoa que eu tenho voto é do meu colega vereador Amauri, pessoa muito presente nesta casa e que tem uma história aqui muito linda. É isso aí, gente. Obrigado. Queria brevemente localizar, senhores e senhoras vereadores, do processo histórico de construção desse projeto. Recuperar a iniciativa. Nós temos aqui representantes da OAB, nós temos representantes do Alto Comissariado da ONU para refugiados, nós temos representantes da Caritas, temos representantes da Prefeitura, dos diversos órgãos, certo? Queria dizer que aquele senhor que está bem ali, aquele rapaz, jovem, advogado, Dr. Samuel, foi quem trouxe esse projeto para o nosso gabinete, foi rapidamente abraçado pelo nosso gabinete e também pela Acnur, que hoje não está representada aqui pela sua representante do escritório, a Janaína, porque a Janaína está recepcionando o chefe maior do Acnur no Brasil, que está em Belém e amanhã deve ter uma reunião com esta casa. Esse projeto, ele institui no Belém as condições para a criação de uma política municipal de abrigamento de refugiados, migrantes e solicitantes de refúgio e apátridas. Belém se coloca entre as capitais brasileiras que está debatendo esse tema, e é muito importante. Segundo o próprio Acnur, existem hoje no mundo mais de 90 milhões de pessoas que foram, por diversas razões políticas, econômicas, militares, climáticas, obrigadas a sair dos seus países de origem. Então é um problema mundial a questão dos migrantes, a questão dos refugiados. E Belém não escapa dessa realidade. Então, de fato, hoje a Prefeitura já tem diversos pontos de apoio para migrantes e refugiados. Você tem a FUNPAPA que faz esse trabalho, tem a SEMEC que faz esse trabalho, tem a SESMA que faz esse trabalho. O que a gente está tratando nesse projeto, vereadora Gisele, é de criar esse abrigamento dessa política global, interligar o trabalho dessas secretarias e ampliar para outras áreas, como habitação, como tirada de documentos, para que essas pessoas possam ter o mínimo, vereador Matheus, de acolhimento. Isso é empatia. Então, eu realmente fico muito feliz que o nosso mandato tenha sido acionado por esses órgãos para que a gente pudesse estar tratando de um tema tão importante, certo? Para debater, que é a questão dos migrantes, dos refugiados na nossa cidade. Eu espero que a gente já possa aprovar por unanimidade esse projeto. É uma intenção da Prefeitura no sentido de criar essas políticas, e acho que a Câmara de Belém dá um passo muito importante no sentido de se localizar internacionalmente, inclusive, nesse debate, aproveitando que também no governo federal está sendo feita uma política para abrigamento, para melhorar a lei que trata da migração e dos refugiados no nosso país. Belém é rota de entrada de pessoas migrantes. Então a gente precisa dar uma estatura jurídica e política e social para essa realidade. Então eu fico muito feliz de o mandato ter sido proponente desse projeto de lei e que a gente possa aprová-lo e transformar em lei rapidamente, até porque há interesse da Prefeitura em sua aprovação o mais rápido possível. Obrigado. Eu queria pedir aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, para que a gente discuta esse projeto, que é um projeto de minha autoria, mas que foi pensado no ano passado. Acho que, para além de qualquer discurso que eu fosse fazer para responder os vereadores que me citaram, a minha prática, ela responde todos os questionamentos sobre a defesa da vida das mulheres, das meninas. E esse projeto é uma prova disso. Eu queria pedir para que a gente vote o projeto e discuta ele depois. Acredito que ninguém aqui nessa casa vai se colocar contra um projeto tão importante para a vida das nossas meninas, das nossas mulheres, dos nossos meninos também, que também sofrem esse crime dentro de vários espaços. Mas a gente sabe que o primeiro lugar que a criança vai, longe da família, longe dos pais, é a escola. Então esse lugar tem que ser um lugar de proteção para as nossas crianças, para que a gente consiga, e eu acredito muito nisso, vereador Joá, que a gente consiga criar uma cultura de paz a partir da educação, a partir do combate à violência, para que a gente não fique falando só de punir, de fazer justiça, mas para que ninguém precise passar pela violência. E eu acho que isso passa pela vida de todas as pessoas, inclusive das pessoas LGBTQIA+, mas acho que essa pauta desse projeto
ele não é um projeto, entre aspas, ideológico. É um projeto para toda a sociedade, é um projeto importante para a nossa cidade, é um projeto importante para a educação, e acho que não nos cabe, não nos serve ficar aqui discutindo ele, assim como outro requerimento, que eu fiz uma fala respondendo às falas anteriores, não somente ao requerimento. Eu sou contra qualquer tipo de crime e vou votar a favor do requerimento. Queria, inclusive, registrar isso aqui, mas que a gente vote logo esse projeto e discuta ele no sentido de justificativa de voto. Obrigada. E a Câmara Municipal também aprovou nota de repúdio à PEC da Anistia, que tramita no Congresso Nacional. Quero saudar a vereadora Nazaré por ter apresentado esse requerimento aqui para a gente, para que sirva de reflexão. Quando a gente aprovou as cotas de 30% de participação das mulheres e as cotas que dobravam o percentual financeiro das chapas para a população negra, a gente, na verdade, estava falando de uma política de reparação, de garantia que a gente fosse uma maioria ou tivesse pelo menos uma participação significativa quanto a gente participa da sociedade brasileira. E é um absurdo que os partidos, todos os partidos, inclusive o que eu faço parte, tenha muitas vezes errado, tenha fraudado essas cotas e que isso seja como uma PEC da anistia votada no Congresso Federal. Seria pedagógico para os nossos partidos aprender a não cometer mais esses erros e a manter o que a gente conquistou por lei, porque as cotas de gênero e a paridade também foi uma invenção nossa, do nosso partido. E é importante que a gente, enquanto ente municipal, fale para os nossos partidos que a gente precisa rever, precisa orientar os diretórios municipais, principalmente das cidades menores, do interior, que têm menos conhecimento sobre essa legislação. Mas queria também aqui aproveitar para falar que acabei de conversar com o vereador John. Ontem dei entrada no requerimento para ser aprovado pela mesa, que cria um GT para a gente instalar um protocolo para casos de violência política dentro da Câmara Municipal. Esse GT vai ser coordenado por mim e eu quero convidar todo o conjunto de vereadoras, de vereadores que tenham interesse para que a gente implemente uma política séria de combate, mas também de tomar medidas cabíveis e importantes quando houver um caso de violência política contra uma mulher, contra uma mulher negra, contra qualquer pessoa, porque a gente sabe que a violência política pode atingir todos, mas tem uma maioria localizada contra as mulheres negras. Então quero convidar o conjunto de vereadores e vereadoras dessa casa a participarem desse GT. É só falar comigo que a gente vai estar aí nos próximos meses construindo isso junto à Polícia Federal, junto à Polícia Civil, junto a todo mundo que pensa também que a violência política é inimiga da democracia brasileira. Eu votei favorável, Nazaré, ao seu requerimento, até porque entendo que essa casa aqui sofreu uma baixa em função dessa questão de cota. Então, realmente, a gente tem que levar a sério isso. Os partidos têm que ter a responsabilidade, né, porque não é fácil nós participarmos de uma campanha, né, que é desgastante, é difícil, principalmente numa capital, e chegar e depois perder o mandato devido falhas do partido, falha da presidência. Então, acho realmente muito pertinente o seu requerimento. Eu acho que realmente essas pessoas têm que ter responsabilidade quando apresenta uma chapa e automaticamente ter o compromisso de cumprir a lei. Parabéns e Deus te abençoe, Nazaré. Não teria como nós votarmos contra o requerimento da vereadora enfermeira Nazaré. Eu, inclusive, estava redigindo também uma moção de repúdio a essa PEC. Que bom que a vereadora apresentou. De qualquer forma, eu penso que vale uma discussão e uma reflexão profunda sobre o que significa a PEC da anistia. A PEC que, inclusive, infelizmente, além da oposição no Congresso, uniu parlamentares do próprio governo, inclusive o próprio líder do PT. Infelizmente, isso é um contrassenso, isso é uma grande contradição, porque o que está em jogo, gente, é sim a possibilidade, não, a permissão para que os partidos continuem, a parte dos partidos continuem desrespeitando uma lei. A gente está falando de 30% da cota de gênero, a gente está falando de garantir com que pessoas negras tenham de forma equilibrada nas chapas eleitorais o seu espaço
com tempo de TV, com tempo de rádio, mas também com recurso para isso. Porque o que a gente vê, e nós que somos do mandato coletivo Bancada Mulheres Amazônicas, somos fruto dessa luta. Vocês lembram? Nós entramos aqui em março do ano passado, porque nós ganhamos no TRE Pará a condição de entrar, de ter o Avante cassado, porque fraudou a cota de gênero na eleição de 2020. 24 dias depois nós saímos, porque o ministro Alexandre de Moraes deu a recondução para o Avante. E agora, nesse ano não, no final do ano passado, de forma unânime, o TSE também votou por manter a cassação do Avante aqui nessa casa. Então, nosso mandato é fruto dessa luta. Nós, inclusive, somos referência nacional, a Bancada Mulheres Amazônicas, porque somos um fruto positivo da luta contra a fraude na cota de gênero. É importante a gente refletir, é importante repudiar os partidos que utilizam mulheres e pessoas negras como laranja. É um contrassenso, é um retrocesso a PEC da anistia. O nosso mandato já informando que nós entraremos também, nos somaremos ao movimento nacional que vai lutar para derrotar a PEC da anistia, e nós também chamaremos muito em breve uma audiência pública para discutir a cota de gênero, a cota racial, financiamento às mulheres, às LGBTQIA+, às pessoas negras, também nas chapas eleitorais e, sobretudo, a luta para derrotar a PEC da anistia e qualquer partido que nos utilize como laranja para eleger os seus. Eu quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras que votaram a favor dessa nota. Para muitos parece não ter importância. Será que lá na Comissão de Justiça do Senado, da Câmara Federal, eles vão saber que a Câmara Municipal de Belém votou a favor, votou contra essa PEC deles? Bem, é preciso a gente reverberar, é preciso a gente espalhar pelo país que esta PEC, ela é indigna, que ela é injusta, que ela é criminosa. A partir do momento que eles virem que todo o povo está contra, então eles vão realmente repensar em votar sim ou não. É preciso a suspensão dessa medida. E somente através das discussões, através das notas de repúdio, é que nós vamos conseguir. Muitos, inclusive partidos da esquerda, acham que será bom, porque vai entrar na Constituição a questão das cotas. Ora, gente, a questão das cotas de gênero, ela já está desde 1997 na Constituição Federal. E o fundo partidário, desde 2018, já é constitucional. Então é voltar atrás, é votar a favor de algo que a gente sempre condenou. Logo nós que sempre condenamos. Pelo contrário, a gente tem que avançar. Nós temos que avançar na questão das cotas, fazendo valer os direitos das mulheres. Não somente 30% para as candidaturas, mas 30% dos assentos nas casas parlamentares. Isso é avançar. Não voltar atrás e perdoar quem burlou. E aí? E quem foi penalizado? Vai ter que voltar? Vai ficar assim? E a insegurança jurídica, vereadora? Vai voltar? Aquele vereador que foi punido, que saiu, cujo partido não fraudou as cotas, ele vai ter que voltar? Vai entrar na justiça novamente? Há necessidade sim de moralizar pela suspensão da PEC 923, já, nenhum direito a menos. Presidente, queria parabenizar aqui a vereadora enfermeira Nazaré pelo tema, principalmente porque em mim, presidente John, desperta um sentimento de tristeza. Claro que a gente tem que avançar a questão das cotas, mas pensem comigo, como pode, John, um ex-vereador como o Rildo ter quase 9.000 votos e não estar sentado aqui? Como pode o Zeca do Barreiro, nosso querido Zeca, vereadores,
um cara de periferia, um cara trabalhador, que a gente conhece, muito bem votado, não está sentado aqui agora, porque o partido errou. Nós temos que mudar a questão partidária desse país, João. Mandato tem que ser daqueles que estão mais votados. Hoje nós somos 35, nas próximas eleições teremos 39. O certo seria os 39 melhores votados aqui, com todo o respeito àqueles que tiveram menos votos. Porque é impossível admitir, ah não, mas assim você vai facilitar aquele cara que tem mais dinheiro, Fernando, do que o cara que não tem. O Zeca do Barreiro tem dinheiro? O Rio não tem dinheiro? Esses caras são todos de periferia, Altair, Brandão. Como você. Podia ter acontecido contigo isso, o partido errou. Então votei a favor e parabenizo a Nazaré. Mas isso chamou um alerta, querido Altair Brandão, das injustiças que são cometidas com esses vereadores, que pode ser amanhã com qualquer um de nós. Um cara com 2.000 votos, 2.500 votos é vereador, e um cara que tem 9 está fora da Câmara. Entenda isso. Então aí também vai o meu repúdio a esse sistema que permite que pessoas com menos votos estejam aqui e em outras câmaras do Brasil, em detrimento daqueles que realmente tiveram votação ampla para merecer a cadeira. E finalizo parabenizando meu amigo Alan Pombo. Presidente, só parabenizar aqui meu amigo Alan Pombo pelo seu aniversário. Parabéns, querido Alan, grande líder, grande amigo, grande referência nesta casa. Parabéns, enfermeira Nazaré, parabéns pelo requerimento. A gente já se adiantando aqui, repudiando essa PEC que visa anistiar e burlar o sistema atual. Digo mais, que além do sistema atual de cotas, a gente tinha que lutar, gente, era para paridade de gênero. Tinha que lutar pela igualdade, para que as mulheres pudessem ter assento aqui no ideal, que era metade desse assento aqui para vereador. É isso, Nazaré. E na contramão, a gente vê o Congresso querendo proteger quem infringiu a lei eleitoral. Então, parabéns. Só queria dizer isso mesmo, que, Altair, não é utopia não, não é um sonho não. Principalmente as vereadoras aqui que estão aqui atuando todo dia aqui nesta casa. O ideal seria a gente ver isso aqui, uma forma, um plenário equânime, um plenário de igualdade, um plenário onde as mulheres pudessem ter a voz verdadeiramente, que hoje já tem, com essas vereadoras que aqui representam tão bem as mulheres belenenses. É isso que a gente precisa. Em vez de proteger quem infringiu a lei, a gente tem que valorizar a lei atual e aperfeiçoar e melhorar para que a lei eleitoral possa dar cada vez mais espaço a essas guerreiras vereadoras. Muito obrigado a todos. O nosso programa fica por aqui. Mais ações dos nossos parlamentares você encontra nas nossas redes sociais e no nosso site. Até a próxima! Câmara Municipal de Belém, o poder do povo.